foi um ato desumano e cruel, não é exagero dizer que todo o Japão ficou chocado com o fato. 8 de junho de 2008, às 12 horas e 33 minutos. Nesse exato momento, o homem chamado Tomohiro Kato fez com que as pessoas que frequentavam Akihabara, um bairro em Tóquio, conhecido por suas lojas de mangás e animes, e bastante visitado por turistas, se perguntassem se aquele lugar era realmente seguro. Isso porque Tomohiro, que na época tinha 25 anos, se tornaria um assassino com um dos crimes que entraria para a história do Japão, sendo lembrado até hoje, deixando 7 mortos e 10 feridos. Inclusive, o mesmo havia avisado que iria cometer esse mesmo crime em um fórum anônimo japonês da internet. Se você quer entender mais casos como esse, ative as notificações para receber mais conteúdo. Meu nome é Dina e esse é o caso criminal do homem que chocou o próprio país. A internet pode ser usada tanto para as práticas éticas como vaquinhas para necessitados ou para práticas até mesmo criminosas, e Kato a utilizou para acepção, avisando a quem estivesse lendo suas postagens sobre o seu plano para o dia 8 de junho de 2008. Nascido em 28 de setembro de 1982, Kato cresceu na província de Aomori, no Japão. Quando criança, era considerado um excelente aluno, com notas boas e até mesmo havia se destacado como atleta na sua escola. Mas quando Kato ingressou em uma outra escola, suas notas acabaram caindo, sendo reprovado até mesmo nas provas de admissão na Universidade de Hokkaido. Com isso, a vida de Kato ficaria mais complicada por conta da pressão dos seus pais por melhores notas e excelência acadêmica. Uma coisa muito comum no Japão é o peso não só da própria família, mas também de toda a sociedade japonesa por boas notas, já que o Japão é um grande exemplo de educação ao redor do mundo. E isso, para quem não sabe, acontece até hoje. No Japão, o sucesso escolar não é apenas um objetivo, é uma obrigação social. Desde cedo, jovens enfrentam o chamado Yuken Higoku, o inferno dos exames, onde reprovar significa falhar como filho, como aluno, até mesmo como futuro cidadão. A pressão para obedecer, reprimir emoções e manter a imagem perfeita leva muitos a sufocar o que realmente sentem. Essa combinação de cobrança, silêncio e solidão extrema deu origem a fenômenos como o hikikomori, um termo muito famoso no Japão, que significa jovens que simplesmente desapareceram da vida social, trancados em seus quartos por anos, vivendo a pena de comida industrializada. Alguns relatos de seu próprio irmão afirmam que os pais de Kato, quando o mesmo possuía rendimento baixo, era punido com medidas severas, forçado a comer comida do chão e a ficar horas em pé na neve durante o inverno rigoroso da região. Inclusive, a sua própria avó afirmou que os pais de Tomohiro proibia que ele tivesse qualquer relação amorosa e recebesse visitas em casas desde que Kato era criança. Tudo isso foi fazendo com que Tomohiro ficasse cada vez mais isolado e seu ódio e a falta de afeto pelas pessoas fosse cada vez maior, gerando também alguns pensamentos doentios, até que ele encontrou lugar para expressar esses pensamentos doentios anonimamente, à internet, mais especificamente em um fórum anônimo chamado 2channel, segundo algumas fontes. Lá ele fazia algumas postagens culpando a sociedade por supostamente rejeitá-lo por ser feio e não ter nenhuma namorada. Sou feio, não tenho amigos, nunca tive uma namorada, sou lixo. As pessoas me tratam como se eu não existisse, só por ser feio. Se eu tivesse uma namorada, nada disso teria acontecido. Qualquer pessoa que ainda tem esperança jamais poderia entender como me sinto. Eu não tenho um único amigo e não terei no futuro. Serei ignorado porque sou feio. Essas são algumas das postagens que Kato fazia nesse fórum japonês. Sobre o seu trabalho, Kato trabalhava temporariamente em uma fábrica de peças automotivas, um emprego que ele considerava instável, ainda mais que um dia ele acabou perdendo seu uniforme de trabalho, acreditando que seria demitido, mas ele estava errado. Muitas pessoas que sofrem desse tipo de problema, baixa autoestima, depressão, sobrecarga emocional, entre outras, procuram ajuda, talvez um psiquiatra, um psicólogo ou simplesmente alguém de confiança para desabafar. Mas no caso de Tomohiro Kato, ele decidiu fazer a pior escolha possível. O mesmo escolheu o dia 8 de junho daquele ano, um domingo, o lugar e até mesmo o horário. Kato havia escolhido aquele lugar justamente pela quantidade de pessoas que circulavam naquele bairro, onde a via principal era tomada por pedestres. Utilizando o mesmo fórum anônimo, Kato começou a enviar mensagens sobre o seu atentado, tendo começado às 5h21 da manhã com um tipo de mensagem "estou com sono", até mensagens explicando exatamente como seria.
pessoas em Akihabara, vou bater em uma multidão e quando o carro estiver no chão, usarei uma faca. Adeus a todos. Algumas outras mensagens como, é uma pena se eu for pego em flagrante às 5h44. Ninguém acabou respondendo o Kato, seja porque não acreditaram, porque poderia ser só mais alguém querendo fama na internet ou por algum outro motivo, é difícil saber. As mensagens de Kato continuaram por 6 horas até que a última, às 12h10, 23 minutos antes do atentado, fosse publicada. Com uma caminhonete alugada e uma faca, Kato dirigiu mais de 96 km da sua cidade até Akihabara e por aproximadamente 3 minutos Kato fez o que havia dito. Apenas 3 minutos, mas infelizmente com um número de vítimas fatais considerável. Kato atropelou 5 pessoas com um caminhão, matando 3 e ferindo 2. Em seguida ele sai da caminhonete e começa a todas as pessoas que aparecem na sua frente, matando outras 4 e ferindo 8, totalizando 17 vítimas, 7 fatais e 10 feridos. As vítimas possuíam entre 19 e 74 anos. Kato realmente não tinha nenhuma distinção entre quem escolher, até que a polícia chega até o local e consegue imobilizar Kato, mas antes disso acontecer ele ainda conseguiu um dos policiais, e esse atentado acabou mobilizando muitas pessoas, muitas autoridades, paramédicos, para tentar salvar o máximo de vítimas possíveis. Eu vi corpos por todos os lados. Alguns estavam conscientes, outros não, deitados na calçada e na rua. Havia muita gente, muitos curiosos. Segundo o turista britânico que esteve no local pouco tempo depois do ataque. E sinceramente, além do crime, uma coisa que me deixou muito revoltado a fazer esse vídeo é a falta de respeito de algumas pessoas que estavam ao redor. Isso porque, enquanto tudo estava acontecendo, tinha algumas pessoas com câmeras gravando e tirando fotos de pessoas feridas. Segundo o que um universitário disse para uma revista da época, havia muitos curiosos tirando fotos dos meus amigos enquanto morriam. Tentei impedi-los, mas eles não pararam, estavam tentando se gabar de que estavam ali. Então assim, você percebe que não era só o Kato que tinha alguns parafusos a menos. Às 12h36 ele conseguiu ser mobilizado e levado até a delegacia para ser interrogado. Quando perguntado por que ele ter feito aquilo pela polícia durante o interrogatório, Kato respondeu o seguinte: estou cansado da vida, vim para Akihabara para pessoas, não importava quem fosse, vim sozinho. A polícia então leva Kato para a delegacia de Manseibashi, aonde o mesmo ficou por 2 dias, até que em 2011 ele foi condenado a morte, tendo a decisão mantida em segunda instância em setembro de 2012. Após ser preso, Kato demonstrou um certo remorso pelo crime. Segundo ele, gostaria de pedir desculpas àqueles que faleceram, aos feridos e suas famílias. 2 de fevereiro de 2015, a sentença de morte foi confirmada. Kato ficou preso no corredor da morte até no dia 26 de julho de 2022. Esse homem ajoelhado se chama Shigeru Akiyama, de 44 anos, e um dos melhores amigos de uma das vítimas de Kato, Naoki Miyamoto, que na época do atentado tinha apenas 31 anos. Essa foto foi tirada em 2022, no 14º aniversário do ataque, onde algumas pessoas deixam flores e prestam homenagens às vítimas. Akiyama e Miyamoto eram tão próximos que praticamente muitos de seus hobbies eram praticados juntos. Na época, Akiyama estava com dificuldades para encontrar um emprego, até que Miyamoto funda sua empresa de informática e contrata um amigo, dando uma oportunidade de carreira para Akiyama. Miyamoto, vim aqui novamente hoje, descanse em paz. Ele me ajudou muito. Quero continuar falando sobre isso com outras pessoas, pelo bem de Miyamoto e de outras vítimas. Akiyama acredita que as pessoas hoje em dia estão esquecendo o que houve no dia 8 de junho de 2008, que está desaparecendo da memória coletiva, coisa que acontece muito em vários casos. E para que ninguém entenda errado esse vídeo, a culpa dos atos de Tomohiro não é diminuída, muito menos justificada pela pressão dos pais, pela falta de relação entre pessoas ou pela pressão da sociedade e tal. Não, muitas pessoas são submetidas a coisas até piores do que isso e se tornam pessoas incríveis com histórias incríveis. Mas Tomohiro Kato acabou escolhendo tomar a pior e mais cruel escolha possível, pagando o preço no corredor da morte.